a situação desse estelionatário seria muito mais difícil se o Bolsonaro tivesse apoiando o principal soldado dele, que é o Tarcísio. Agora, não desconfie, tá? Que no íntimo, não tô falando que eles racionalizam, que eles trabalham muito de maneira intuitiva, instintiva. Não duvide que o bolsonarismo não goste de ver o Tarcísio se enfraquecer. Porque o Tarcísio, querendo ou não, ele conseguiu no primeiro mandato dele um tipo de avaliação que é muito difícil de obter, que é ter uma aprovação alta e uma rejeição baixa, porque o Tarcísio não estava se envolvendo nas brigas, especialmente brigas com cores ideológicas que o Bolsonaro se colocava. Então a rejeição do Tarcísio como governador era baixa. E isso é um problema porque um sujeito tem popularidade alta e rejeição baixa, para disputar uma eleição presidencial as chances de vitória são muito altas. Porque o que determina no segundo turno a sua vitória é a sua rejeição. Se você tem uma rejeição mais baixa, a sua chance de vencer é maior. A dificuldade inteira de um candidato em um país polarizado é o seguinte: um cara que tem uma popularidade muito alta, hoje em dia tem uma rejeição também muito alta. Então esse cara consegue pro segundo turno, mas no segundo turno ele vai disputar com outro cara que tem uma rejeição alta e você tem um duelo de rejeições, não um duelo de aprovação, tá? O Tarcísio estava num ponto ótimo, que era um ponto de um cara que não tem rejeição alta, mas tinha uma aprovação alta. Entendeu? E aí o bolsonarismo, de maneira suicida, apaixonado por um estelionatário, começa a fazer, sabe quem? Subir as ações para vencer as eleições de 2026? Lula. Porque o Lula é o maior beneficiário dessa história. De longe, o maior beneficiário dessa história. Tá? O pessoal tá falando que você fez alguma coisa isso. Você botou aquele fundo musical, né? Sim. Eu sou um palhaço, cara. Eu fico aqui vermelho, aí ele fez uma piada aí pra cima de mim. Você não entendeu isso? Eu falei pra você. Eu nem sei o que você tá fazendo. Bom, eu evitei uns processos pra você, né? Tá. Tá, talvez tenha evitado mesmo. Tá. Vamos lá. Disso aqui eu quero prosseguir. Vocês já pararam pra pensar, então, que o cenário eleitoral para 2026 é o seguinte, tá? Tarcísio, que para os mercados, para grande parte do empresariado, pro agro e para a maior parte dos partidos políticos, Tarcísio era o favorito para as eleições de 2026, dado que o desgaste do Lula era iminente, o Bolsonaro está sem direitos políticos, e a gente teria um presidente de centro-direita mais ou menos calmo, que poderia trazer alguma estabilidade. Não tô falando que ia ser um governo, eu volto a colocar, um governo que faria as rupturas necessárias para resolver os problemas do Brasil. Não acho que ele tem esse entendimento. Também não acho que ele desculpa, vamos mudar. Ele é inteligente o suficiente para, caso ele ouça as pessoas certas, ele possa nos encaminhar para certos tipos de ruptura, não tô falando ruptura institucional, com modos de fazer política no Brasil que nos legam à pobreza, tá? Mas é o nome para ganhar o Lula. Era o nome mais fácil para ganhar o Lula. Esse cenário está sendo destruído por quê? Porque no feudo do Tarcísio, que hoje é o estado de São Paulo, que Tarcísio estava montando, vamos dizer, o PEC completo, que era ele governando com um parceiro dele do centrão, sem muito carisma, que é o Nunes, com o caixa da prefeitura, tudo bem montado. Ele estaria alicerçado para participar de uma eleição presidencial com uma aliança já com o partido do MDB, partido de um republicano indo para uma aliança junto com o PP, fazendo com que o PL blocasse. Um partido como União Brasil iria se juntar. Esses caras teriam aí, tranquilamente, sei lá, quase 70% do tempo de TV. Eu tô falando em coisa nesses termos. Não 70%, mas pelo menos 50% do tempo de TV esses caras teriam, no mínimo, tá? Tô falando de coisas desse tamanho. Esse cenário tá se alterando radicalmente. Porque o surgimento de Pablo Marçal, ele, se der certo, se Pablo Marçal vai pro segundo turno com Boulos e perde ou ganha do Boulos, mas sai como um fenômeno grande, ele já é pré-candidato à presidência da República. E se alguém acha que ele vai ficar no PRTB, essa pessoa tá muito enganada. Ele vai adotar dois caminhos. O caminho número 1, ele tenta montar um partido para as eleições de 2026. Dá tempo? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas vocês já devem ter visto que já saiu matéria que ele está sugerindo montar um partido de coach. Na verdade, seria um partido de influencers. Eu vou jogar todos os influencers num partido que esses caras vão passar da cláusula de barreira. Essa seria a ideia do partido. Mas não acho que dê tempo para as eleições de 2026. Tá? Todo o trâmite para você conseguir montar levaria um certo tempo. Tem os julgamentos e tal. A não ser que ele consiga, assim, coletar 200 mil fichas válidas por mês, tá? O que é uma tarefa bastante ingrata, bem difícil. Não vejo ele fazendo isso. Mas o que eu vejo tranquilamente é indo para um partido que já tem um fundo bem grande, como União Brasil. Ele fecha um PEC e já se lança pré-candidato a presidente, porque esse cara faria, vamos dizer, a cláusula de barreira do partido. Tranquilamente. Esse cara faria isso, tá?
Então acho que esse aqui é um ponto pra gente colocar. Só dele se colocar como candidato, tá? E ele com a rejeição e a popularidade alta, continuando a lógica dele, esse cara ficaria em primeiro entre os candidatos da direita. E por isso que ele disse que ele destrói o Tarcísio. Por que ele tá falando que ele destrói o Tarcísio, senhor Rafael Rizzo? Porque ele entende a estratégia do Tarcísio, vocês precisam entender aqui comigo, como a estratégia de um cara de rejeição baixa e aprovação alta. Mas não de grande... Ai, meu Deus, assim, de grande adesão. Vocês entendem? O Tarcísio não provoca grandes sentimentos nas pessoas. O Marçal disse isso. O Marçal disse, ó, o Tarcísio foi um cara criado pelo Bolsonaro. A popularidade do Tarcísio é a popularidade emprestada pelo Bolsonaro. Que ele converteu em alta aprovação, baixa rejeição, mas pouco culto à personalidade. Então não existem os tarcisistas por aí. Entendeu? O perigo é esse, porque o Tarcísio, de fato, ele dispõe desse capital político, mas ele não dispõe de militância. Vocês conhecem alguma militância tarcisista, Rizzo? Não. Eu nunca vi um militante tarcisista. Sacou? Um cara tá perguntando, se eu assinar a Valete, o clube na live, receba a Valete, galera, deixa eu pedir um negócio. A live de hoje à tarde deu muito prejuízo, então assinem a Valete, vai ganhar, assinem o clube e vai ganhar 2 Valetes, essas 2 aqui. A do Musk, por conta da crise envolvendo o X, e a do Mês, que é essa da Nova Europa, que tá acabando. Se entrar 12 clubes hoje, eu mostro a nova capa da Valete. Tá? A capa da nova que tá linda, linda e é bem perigosa. Tá? Vamos dando like na live aí, galera. A gente já vai bater 6 mil pessoas aqui, tá? O Mauro Bechenski Caparrós disse, Tarcísio é muito institucional. Concordo. Isso atrapalha o avanço dele, tá? Prosseguindo. Renan, qual é a posição do Nunes sobre o Xandão? Não há posição. Na verdade, ele deve ser amigo do Xandão. O Xandão é muito próximo da política de São Paulo. O Xandão, inclusive, dentro do STF, ele é quase um representante dos interesses do Estado de São Paulo, tá? Mas isso fica para outra história, tá? Fica para outro momento. Esse jogo para 2026 fica com a seguinte configuração. Marçal ultrapassando o Tarcísio nas intenções de voto para primeiro turno nas pesquisas. Isso já aparecendo para vocês no meio do ano que vem. No meio de 2025, vocês vão ver Marçal nas pesquisas como o candidato número 1 da direita, tá? Porque ele é um fenômeno nacional, ele não é um fenômeno paulista. Na verdade, ele é mais nacional do que paulistano, tá? Lula liderando as pesquisas. Tarcísio em terceiro nas simulações e outros nomes ali. Seria este o cenário, tá? Este é o cenário que vocês vão lidar. E este cenário é um cenário que vocês podem imaginar que é um cenário perfeito para que Lula consiga uma reeleição. Isso se o Lula conseguir manter essa lógica aqui de controlar os gastos, não os gastos públicos, mas controlar as contas públicas mediante o aumento de impostos, como ele está fazendo, e a arrecadação está aumentando, ele vai fazer uma chuva de dinheiro no ano da eleição e é capaz que ganhe. Porque num cenário com Marçal no segundo turno, sujeito de rejeição alta, é capaz que ganhe mesmo, tá? Então, preparem-se para isso. Então, eis o cenário para 2026 e agora vamos passar para outro tema. Porque é o seguinte, tudo isso está acontecendo porque há um elo fraco na corrente da direita e eu pergunto para você, Rafael Rizzo, quem é o elo fraco na corrente da direita? Você vai falar nome, nome do meio e sobrenome. Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro é o homem que permite a desgraça no campo. Na verdade, ele é a desgraça da direita. A direita não existe mais no Brasil como fenômeno e todas as lutas da direita simplesmente acabaram porque a direita resolveu eleger como líder uma brochada. E é impressionante como você vê, ele é sempre um negativo do que ele realmente é, né? Ele fala que ele é imbrochável, ele é uma brochada. Ele fala que é incomível, o Marçal comeu ele. É imbrochável, incomível e o quê? Imorrível, né? Bom, politicamente falando, ele tá se aproximando do ocaso aí, né? Vamos ver o que ele falou, porque ele convocou uma manifestação aí, tá? Manifestação foi convocada e muito corajoso. Vamos ver como é que é a lógica da manifestação aí. Vamos lá. Se preserve, vá de verde e amarelo, não leve nenhum cartaz. Eu sei que você é consciente, o seu cartaz podia até ser uma boa mensagem, mas vai ter gente infiltrada, com um cartazinho lá de AI-5, de intervenção, ou xingando uma autoridade. Que a gente chamou essa manifestação de 7 de setembro antes, inclusive, do Malafaia, e é muito bem-vindo o Malafaia, muito bem-vindo o Bolsonaro, que são muito maiores que a gente é humilde de pra falar isso, claro, mas quem começou essa pauta fomos nós. E volto a dizer, eu tava sabendo o Bolsonaro falar, não levem cartazes. Cartazes de fora de Cândido de Moraes, viva a democracia, viva a liberdade, eu também acho que são bem-vindos. Sugerir que não façam outros movimentos pelo Brasil, eu estou recebendo críticas, ou seja, crítica de quem? Candidato a vereador, que quer faturar nesse momento. E assim como em movimentos de outras cidades. A gente não pode se responsabilizar pelos infiltrados ou por outras pessoas que passam um discurso mais exacerbado. Mas, para deixar bem claro para você, para todo o público, inclusive para os ministros do STF e para as autoridades, o nosso movimento tem um teor democrático. É o pedido legítimo de fora Alexandre de Moraes. Olha só,
Adrilles, hoje, cabo eleitoral de Pablo Marçal, mostrando que essa gente não tem estabilidade em nada, né? Adrilles, agora cabo eleitoral de Pablo Marçal, lembramos, tá? Tá aqui criticando que Bolsonaro se apropriou da manifestação. Deixa eu só avisar um negócio só, né? O Bolsonaro disse que tem vereador querendo fazer ato em outras cidades, mas... Deixa eu explicar. Bolsonaro, a discussão sua sobre essa manifestação era quais candidatos a prefeito poderiam subir no caminhão de som. É sobre eleição, e tanto é sobre eleição, tá? O que é que tava uma matéria com o MBL? Não vi? Não, que precisava dar pra depois. Tanto é sobre eleições. Você sabe quantos caminhões de som o Malafaia pegou pra manifestação? Você deu uma palhinha de tarde já disso 4 caminhões de som. E a argumentação... não, é por causa das questões de som. Teu cu é pra caber as pessoas e para os diferentes candidatos poderem discursar. 4 caminhões de som, galera, do Malafaia com a trupe do Bolsonaro. Então vai ter 4 caminhões de som, pegando a parte nobre ali da Paulista, que vai do MASP até a Pamplona. E aí nos outros cantos, né, a Zambelli tá levando um caminhão de som, outro ali tá levando, tal. Bolsonaro, que é o dono da manifestação, que ele pegou toda a área nobre da Paulista pra fazer o ato eleitoral do PL, ele avisou, não leve nada envolvendo Alexandre de Moraes. Por quê?